Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de filosofia para os meus alunos do ensino médio. Porém, se por um acaso você não for meu aluno, mas caiu aqui nesse vídeo e quer assisti-lo até o final, pode assistir. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu preparei aí para vocês, né? Porque a gente vai continuar tratando nessa aula, né, o assunto de falácia, né? A gente vai continuar falando de falácias, que eu vim já tratando na aula passada, onde eu só falei dos temas ad hominem, incredulidade pessoal, pergunta carregada, ad populum, né? E também sobre o conceito geral de falácia, sobre sofismo e paralogismo. E existem muito mais tipos de falácias, que eu vou comentar alguns desses tipos no decorrer aqui desse vídeo. Antes de continuar com os tipos de falácia, existem duas classes de falácias, que são as falácias formais e as falácias informais. Os tipos de falácias que venho apresentando para vocês são falácias informais. Vocês já vão entender o motivo mais para frente aqui no decorrer desse vídeo. Porém, o que vem a ser falácia formal ou informal? E isso a gente vai começar a responder já para vocês, né? A falácia formal é aquela falácia que pode ser identificada através de análise da forma lógica de um argumento. Uma das coisas que fazem esses argumentos parecer razoáveis é o fato de que eles se parecem com argumentos logicamente válidos, ou seja, uma falácia formal é aquela que envolve um erro na composição, disposição ou estrutura técnica de um argumento. A questão em vista não é se uma conclusão é verdadeira ou falsa, mas se a composição do argumento é correta ou incorreta, válida ou inválida. A afirmação conclusiva de um argumento pode ser objetivamente verdadeira, embora o argumento seja formalmente inválido, ou a declaração final pode ser objetivamente falsa, embora o argumento seja formalmente válido, né? O que leva aí a determinados equívocos, dentre outras coisas, né? E agora a gente vai falar de alguns exemplos de falácias formais, a começar pela afirmação do consequente. Afirmar do consequente é uma falácia formal que ocorre quando se conclui de uma declaração condicional verdadeira o seu contrário, né? O que isso significa? Vamos ver o exemplo aqui. Temos um silogismo, que você já sabe o que é uma estrutura onde tem premissas que seguem de uma conclusão. Então aqui temos a premissa 1, que é: se Mariana estudar muito, entrará na universidade. Premissa 2, Mariana entrou na universidade. Conclusão, portanto, Mariana estudou. Esse argumento é falacioso porque, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, a conclusão pode ser falsa, supondo que Mariana tenha entrado na universidade. Não podemos concluir disso que tenha estudado muito. Ela pode ter colado na prova, tido sorte, ter poucos candidatos concorrentes, dentre outros fatores. A forma lógica desse argumento é a seguinte: premissa 1, se P, então Q, P2, Q é verdadeiro. Se, então P é verdadeiro, né? Que a conclusão então implica, já que P é Q, logo Q, como P também é verdadeiro, logo Q será verdadeiro também. Então P é verdadeiro. O que torna esse argumento convincente muitas vezes é sua semelhança com uma forma dedutivamente válida chamada de modus ponens. E, pelo amor de Deus, professor do céu, o que é modus ponens? Modus ponens é uma das formas de se resolver implicações lógicas, né? Uma implicação lógica é uma cláusula na seguinte forma: P implica Q. O modus ponens ocorre quando temos isso: P implica Q e P é necessariamente verdadeiro. O que significa? Se P for verdadeiro, então Q também é verdadeiro. P então é verdadeiro e, portanto, a consequência lógica é que é verdadeiro. E assim o modus ponens é definido dessa forma: o P que implica Q é verdadeiro, logo Q é verdadeiro também. Então, portanto, P, que é verdadeiro, vai gerar a conclusão de que Q é verdadeira, né? E dentro do silogismo, isso seria mais ou menos assim. Premissa 1, se chover, o chão ficará molhado. Premissa 2, choveu. Conclusão, o chão ficou molhado. Como pode observar, se chover P, que implica o chão ficar molhado Q, então ocorreu P, choveu. Logo,
que ocorreu necessariamente por causa de P é necessariamente verdadeiro. Por isso a conclusão é que o que chão molhado é devido à chuva. E esse é o modus ponens da argumentação. Agora voltando às falácias. Outro tipo de falácia formal é a negação do antecedente. A falácia da negação do antecedente ocorre quando se confunde condição suficiente com necessária. Exemplo: premissa 1. Se João ganhar na Mega Sena, se tornará rico. Premissa 2. João não ganhou na Mega Sena. Conclusão: portanto, João não se tornará rico. Esse argumento é falacioso porque ganhar na Mega Sena é uma condição suficiente, mas não necessária, para ficar rico. Né? Uma pessoa pode ficar rica de outras maneiras, inclusive ganhando em outra loteria, né? Trabalhando, investindo, fazendo outra coisa. Portanto, é uma falácia concluir que pelo fato de não ter ganho na Mega Sena, João não ficará rico. Né? E aí temos uma falácia de negação do antecedente, que é uma falácia também formal. E agora, a gente vai falar das falácias informais. O que são falácias informais? São uma questão de expressão pouco clara. As falácias formais lidam com a lógica da estrutura técnica, enquanto as falácias informais lidam com a lógica do significado da linguagem. Né? A palavra informal não significa que é inferior, casual ou imprópria. Significa apenas que nosso foco não está na forma do argumento, mas no significado do argumento. Ou seja, uma falácia informal envolve coisas como o uso indevido da linguagem, como palavras ou gramática, distorções de fato ou opinião, concepções errôneas devido a pressupostos subjacentes ou apenas sequências ilógicas de pensamento. O que confere tal raciocínio falacioso é a limitação da linguagem, a ambiguidade, pois a própria linguagem natural é imperfeita e cheia de possibilidades que nem sempre são corretas e verídicas. Muitas vezes, certas frases ou conceitos não são suficientemente esclarecidos ou são empregados com sentidos diferentes nas diversas etapas da argumentação, né? O lógico norte-americano Evelyn M. Coop, que é esse senhor aqui da foto, em sua introdução à lógica, a separou em dois grupos: falácias de relevância e falácias de ambiguidade. Alguns exemplos de falácia de relevância: argumento ad hominem, literalmente argumento contra o homem, que a gente viu na aula passada; argumento ad ignorante, o argumento que apela para a ignorância; argumento ad populum, que é o argumento do povo, que é o argumento que apela a o povo, né? E argumento ad veracudiam. Alguns exemplos de falácias da ambiguidade: a falácia do equívoco, a falácia da composição e a falácia da ênfase. Né? Esses são tipos de argumentos informais. E para deixar a aula um pouco mais leves, a gente vai ver agora uma falácia informal, que é a falácia do espantalho. Né? Estamos entrando no mês das bruxas, no mês do Halloween, que é uma palavra que nem precisaria ser adaptada para Dia das Bruxas, pois seu significado vai ser um tipo de conto de fada. Posso explicar isso melhor em um vídeo especial para a data, quem sabe. Então, aproveitando esse clima, nada melhor como começar uma aula. Opa! A gente já começou a aula. Eu mudei o planejamento do slide para o final e esqueci de mudar isso. Mas tudo bem, acontece. Né? Então, já que a gente está nesse clima, nada melhor que encerrar, né? A gente entrar no encerramento dessa aula falando um pouco dessa falácia do espantalho, pois aí eu tenho uma boa desculpa para colocar aqui um espantalho de Halloween para ilustrar, né? Desculpa, perdão esse erro, que eu troquei todo o planejamento do vídeo, né? Por isso que esse que seria o começo da aula ficou para o final. E esqueci de mudar na hora de gravar, mas tudo bem, acontece. E o que seria um espantalho? Um espantalho é um boneco que se assemelha à forma humana, que tem o intuito de enganar e espantar aves que possam destruir plantações. O uso de espantalhos em plantações começou há mais de 5.000 anos no Antigo Egito, na época um dos grandes vilões das colheitas eram as codornas. Devido à necessidade de afastar essas aves, os fazendeiros criaram armações de madeira com redes por cima que serviam para tentar afastar as aves, mas caso elas se aproximassem demais, acabariam presas nas cordas e virariam jantar. A falácia do espantalho, the Strongman fallacy,
em inglês, que tal como um boneco que dá origem a seu nome, tem o intuito de tapear, enganar, desvirtuar a argumentação de alguém por meio da, como posso dizer, desvirtuação do argumento adversário, onde ao invés de se responder o argumento, ataca seu argumento distorcido, criado como um espantalho. Aqui diferente do ad hominem, não há um ataque à pessoa que argumenta, mas sim ao argumento em si, né? Que é não ao argumento que a pessoa deu, mas a um espantalho daquele argumento, a uma distorção daquele argumento, entenderam? Talvez fique mais claro esse tipo de falácia quando vermos o exemplo. Depois de Philip dizer que o governo deveria investir mais em saúde e educação, Jade respondeu dizendo estar surpreso que Felipe odeie tanto o Brasil, a ponto de querer deixar o nosso país completamente indefeso, sem verba militar. Né? Aqui a gente está vendo que Philip estava dizendo que o governo deveria investir mais em saúde e educação. E o Jader, né, foi responder esse tipo de argumentação dele, criando um outro argumento espantalho, né, para tentar invalidar, dizendo que o país ficaria completamente indefeso se o governo usasse essa verba em cima da saúde e educação, né? Então aí temos a falácia do espantalho, quando o outro te responde usando um espantalho de argumento e não te responde sobre o assunto que você está falando, por assim dizer, né? A falácia do espantalho é bastante comum e pode acontecer tanto por engano quanto por malícia. Ela acontece por engano quando falta ao intelector conhecimento a respeito de alguma informação referente ao tema discutido, por exemplo. O evolucionismo afirma que os seres humanos não são diferentes dos macacos. No entanto, os seres humanos são diferentes dos macacos porque são muito mais inteligentes do que eles. Logo, o evolucionismo está errado. O erro, ou espantalho do exemplo acima, está em se acreditar que o evolucionismo afirma que macacos e seres humanos não são diferentes. Essa afirmação é falsa, porque, claramente, o evolucionismo afirma que os seres humanos são muito diferentes dos macacos. Essa crença não é maliciosa, mas é um engano causado pela falta de conhecimento a respeito deste tema. A falácia do espantalho é utilizada de forma maliciosa quando alguém distorce intencionalmente um argumento adversário a fim de tornar mais fácil a sua refutação. O uso malicioso da falácia do espantalho também pode ser encontrado em respostas a perguntas. É muito comum percebermos seu uso em meio a debates políticos, por exemplo, como abaixo. Candidato 1, candidato 2. É verdade que o senhor utilizou de verba pública para fazer viagens particulares? Candidato 2, muito obrigado pela sua pergunta, candidato 1. No meu governo aplicaremos a verba para viajarmos pelos países, para conhecer a condição de vida do nosso povo, para atendermos melhor aos mais necessitados. Ou seja, o candidato 2, para se sair bem na resposta, atacou, de vez de responder a acusação, de vez de responder o argumento do candidato 1, né, ele distorceu a argumentação do candidato 1 e levou ela para um lado completamente diferente do que pedia aquela pergunta. E para ficar mais claro, no livro Um Livro Ilustrado de Mais Argumentos, o autor Ali Al-Moussaoui, perdão se eu pronunciei o nome dele errado, define a falácia do espantalho como caricaturar intencionalmente, né, o argumento de uma pessoa com o objetivo de atacar a caricatura ao invés do argumento real. É o que se entende por colocar um espantalho. Deturpar, citar de maneira incorreta, desconstruir e simplificar demais são os meios pelos quais se comete essa falácia. Um argumento do espantalho é geralmente mais absurdo que o argumento real, o que o torna um alvo mais fácil de atacar, e possivelmente leva o oponente a defender o argumento mais ridículo ao invés do original. E, encerrando a aula, eu vou deixar aqui as atividades, né? Vocês podem pausar esse vídeo aqui, meus alunos, para estar fazendo para estar respondendo essas atividades, respondendo essas questões, né? Aqui estão as referências que eu usei para essa aula, né? O livro, Um Livro Ilustrado de Maus Argumentos,
os artigos falácia, falácias formais e informais, falácia do espantalho e falácias formais, né? Cujo site, tudo eu vou colocar na descrição, tudo certinho, essas referências aí para o meu vídeo. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo ministrado aqui nessa aula. Eu gostei muito de estar produzindo ele. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.